Você pode passar anos construindo uma vida que parece ser sua e ainda assim não saber quem você é dentro dela. Você pode ser uma excelente mãe, uma ótima esposa, uma ótima e competente profissional, uma filha que ajuda a todos, uma amiga que está sempre disponível. Você pode fazer tudo o que esperam sempre de você. Mas talvez, se eu te perguntasse agora, quem é você? Talvez você não conseguisse me responder. Pra mim, sinceramente, isso vai muito mais profundo do que indecisão. Pra mim, você gastou tanto tempo preocupada em perceber o que todos precisavam, que foi deixando de perceber o que estava acontecendo dentro de você. Mas aqui vai algo muito importante que eu quero deixar claro. Não saber quem você é não significa que você não tenha uma identidade. Às vezes, significa que você construiu uma identidade baseada em aprovação, expectativas, resultados, nos papéis que você carrega, nos títulos que você tem, e não investiu tanto tempo nessa conscientização sobre quem eu realmente sou. Aparece nas formas em que você escolhe os seus relacionamentos. Aparece quando você tem dificuldade em dizer não, quando você se culpa porque está se priorizando, se escolhendo, nos padrões que você acaba repetindo e até na sua espiritualidade. Por isso hoje eu quero te contar 5 critérios psicológicos que vão te ajudar a perceber se você está realmente conectada ou desconectada de si mesma. Talvez o 5º seja o mais sutil, o mais difícil de perceber. Então vamos começar. Critério 1. Você sabe o que quer quando ninguém está dizendo o que você tem que fazer? Eu vou começar com a pergunta mais simples. Você sabe pelo menos o que você quer? Eu não tô falando sobre o que os seus filhos precisam. Não tem a ver com o que o seu marido espera de você. Não é o que a sua família considera que é melhor pra você. Não estou falando sobre o que todo mundo faria no seu lugar. A pergunta é simples. O que você quer? Porque existe uma grande diferença entre você considerar o que o outro quer nas suas escolhas e você só escolher decisões da sua própria vida a partir da percepção do outro. Talvez você reconheça isso em pequenas coisas. Veja só. Você quer ir? Tanto faz. O que você quer comer? Escolha você. Você quer continuar nesse relacionamento? Não sei. Você concorda com isso? Se todo mundo acha que é melhor assim, por mim tudo bem. E uma coisa importante, isso não significa automaticamente que você tenha um problema psicológico, mas se isso se torna um padrão, vale a pena investigar. Porque comportamentos assim revelam que as suas referências internas, elas estão ficando cada vez mais fracas e as referências externas estão ganhando cada vez mais força. Porque você começa a priorizar mais o que o outro sente, o que o outro quer, o que o outro espera, o que o outro vai pensar e só depois você se pergunta, e eu? Então, a primeira pergunta para você lembrar daqui é, quando ninguém está esperando nada de mim, eu sei o que eu quero. Segundo critério, você consegue ser você mesma, independente da reação dos outros? Agora nós vamos para as suas relações. Observe, antes de você tomar uma decisão, a primeira pergunta é, o que vão achar de mim? Como essa pessoa vai reagir? Será que se eu falar, ela vai ficar chateada? Será que vão me abandonar? Será que vão pensar que eu sou egoísta? Perceba a diferença. Você não está escolhendo. Você está tentando adivinhar emocionalmente como é que essas pessoas irão reagir à sua escolha. E isso pode justamente aparecer na dificuldade em dizer não, quando você evita conversas que são necessárias, quando você passa a aceitar coisas que te machucam, quando você muda de opinião só pra manter a paz. E depois de um tempo, você já não se percebe, já não sabe mais quem você é. Você aprendeu muito bem a desenvolver papéis. Você sabe ser mãe, ser filha, ser esposa, ser uma boa profissional. Mas quem você é quando você não está desenvolvendo nenhum papel para os outros? Essa é uma das perguntas mais importantes aqui, porque a identidade não é sobre os papéis que nós desempenhamos. É também ter coragem para reconhecer. Isso não combina comigo, eu escolho, não quero mais, já cheguei ao meu limite. Isso nos leva ao terceiro critério. Você consegue se escolher sem se sentir uma pessoa ruim? Que entra uma palavra que aparece muito quando o assunto é identidade. Estou falando da culpa. Você descansa e sente culpa. Você coloca um limite e sente culpa. Você diz não e sente culpa. Compra algo para você e pensa imediatamente com quem você poderia ter usado aquele dinheiro. E aqui nós estamos diante de uma diferença muito grande, porque culpa nem sempre significa que você fez algo errado. Às vezes você sente culpa porque você está fazendo diferente da forma que lhe ensinaram que deveria ser feito. Se durante muito tempo você aprendeu que ser uma pessoa boa significa estar o tempo todo disponível, sempre suportar, sempre resolver, sempre ajudar, qualquer movimento de autocuidado fica parecendo ser egoísmo. É aqui que começa uma coisa muito perigosa. Você começa a construir o seu valor pessoal naquilo em que você faz, aquilo que você entrega. Eu sou boa porque eu ajudo, eu sou importante porque eu resolvo, eu sou necessária porque todos precisam de mim.
Mas quem você é quando você não está resolvendo, cuidando, produzindo? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas também pode ser libertadora. A boa notícia é que você não precisa parar de amar, de ajudar, de resolver, de acolher, de suportar. Você só precisa descobrir se está fazendo isso por uma escolha própria ou porque você acredita que precisa fazer para merecer amor, pertencimento, aprovação, reconhecimento, valorização. Chegamos ao quarto critério. Você repete aquilo que diz que não quer mais? Esse talvez seja um dos critérios mais importantes. Você sabe que precisa colocar limites, que precisa descansar, que precisa conversar, precisa mudar. Sabe que determinadas amizades e dinâmicas de relacionamentos não estão mais te fazendo bem. Mesmo assim, você volta pro mesmo lugar. E aí você pensa assim, eu sei o que eu preciso fazer, mas por que eu não consigo? Aí talvez você pense, é porque eu sou fraca. Porque eu não tenho disciplina, é porque eu não tenho força de vontade, é porque eu sou inconstante. Mas um comportamento, ele não acontece no vazio, em uma raiz. Nossas escolhas de hoje são influenciadas por comportamentos aprendidos anteriormente, por crenças, por aprendizados, por emoções, por contextos que estávamos inseridos e por papéis que fomos desempenhando ao longo da nossa vida. Então talvez exista até uma pergunta muito mais profunda aqui. Que versão de mim eu aprendi a ser para que eu fosse aceita, reconhecida, valorizada, pertencente? Porque você pode ter aprendido a agradar, a não pedir, a suportar, a resolver, a não incomodar, a controlar. E essa pode ter sido uma estratégia que aconteceu em uma fase da sua vida. E às vezes ela não para de funcionar, mesmo que a sua vida tenha mudado. Você pode estar tentando construir uma vida nova, mas está usando ferramentas emocionais de uma antiga versão de você. Isso nos leva ao último critério. Critério 5. A sua espiritualidade é realmente uma expressão de quem você é? Ou é mais uma forma de você corresponder às expectativas dos outros? E esse ponto eu quero abordar com muito cuidado, porque a identidade, ela também atravessa isso que nós chamamos de espiritualidade. Porque quando ela não sabe quem ela é, existe um grande risco da pessoa usar também esse lugar como um lugar de desempenho. Eu preciso servir mais, eu preciso ser melhor, eu preciso dar conta, eu preciso corresponder à altura, eu preciso ser a mulher e serva que todos esperam que eu seja. E até algo que deveria ser vivido com muita verdade pode se transformar em mais uma tentativa de provar que é o suficiente. Então agora eu quero te convidar a responder algumas perguntas comigo. No que eu realmente acredito? O que eu faço hoje que eu escolhi conscientemente? E o que eu faço que me ensinaram que uma pessoa boa e serva deveria fazer? Isso não é um convite para você abandonar sua fé, os seus valores e os seus princípios. É justamente ao contrário. É um convite para você olhar para isso tudo com muito mais consciência. Porque existe uma grande diferença entre você viver de acordo com aquilo que você acredita e viver tentando provar para as pessoas o que você deveria ser. Sua espiritualidade pode ser um lugar de verdade, não de performance. E amadurecer a sua identidade é você aprender a diferenciar isso. Agora eu quero juntar tudo isso. Talvez você tenha chegado aqui pensando assim, então eu não sei quem eu sou. Mas agora eu quero te propor uma pergunta diferente. Se você souber quem você é, mas passou tanto tempo se adaptando para se encaixar, para agradar, que você acabou perdendo o acesso a essa versão de si mesmo. Talvez exista aí dentro ainda uma versão de você que ainda sabe o que gosta, o que não aceita mais, o que deseja, o que acredita, o que precisa, o que valoriza e quais as relações que fazem sentido pra você, pra mulher que você está se tornando. Eu acredito que ela não desapareceu. Eu acredito que ela só ficou em silêncio por muito tempo. E quando eu falo sobre recuperar sua identidade, eu não estou falando exatamente voltar a ser quem você era. Não necessariamente, porque você mudou. A vida mudou. As responsabilidades mudaram. Você mudou. Então talvez a pergunta aqui não seja como eu volto a ser quem eu era, mas quem eu quero me tornar sem precisar continuar abandonando a mim mesma. Agora, eu quero te deixar 5 perguntas. Se você puder, pegue um papel, pegue uma caneta, e eu não quero respostas bonitas, eu quero respostas verdadeiras. 1. O que eu quero e eu quase nunca tenho coragem de admitir. 2. Em quais relações eu tenho medo de ser eu mesma? 3. O que eu faço por culpa e não por escolha? 4. Qual é o padrão que eu já reconheci, que vivo repetindo e mesmo assim continuo? 5. Que parte de mim eu silenciei para eu ser aceita, validada e suficiente? Talvez você não consiga ter todas as respostas imediatamente. E tá tudo bem. Às vezes, a consciência justamente começa quando você para de fugir de algumas perguntas. Agora, eu quero te fazer um convite. Se você chegou aqui pelo YouTube, saiba que essa conversa está acontecendo de forma diária lá no meu Instagram. E se você já me segue lá no Instagram e me acompanha, você sabe que essa conversa foi necessária. Todos os dias eu tenho abordado visões diferentes sobre identidade, sobre se perder de si, sobre os papéis que a gente aprendeu a desempenhar, sobre limites, sobre escolhas, sobre relações, sobre quem existe por trás de tudo aquilo que você aprendeu a ser. Então isso aqui não é só um vídeo.
É uma conversa que irá continuar. E eu quero que você fique atento ao que vai acontecer nos próximos dias. Porque nesse momento, a pergunta mais importante não é como eu vou fazer para dar conta de tudo. Talvez seja por que eu precisei me tornar essa mulher que acha que precisa dar conta de tudo. Sombra de dúvidas é a primeira pergunta que a gente precisa começar a investigar. Te encontro lá no Instagram e até o próximo vídeo.